Marido rico dá uma bofetada na esposa grávida em público, na frente da amante. Mas ele não sabia que ela, Jennifer Elaine Towson, estava diante do espelho de corpo inteiro no seu closet, alisando o tecido do seu vestido de noite cor de champanhe. Aos 3 meses de gravidez, o seu corpo começava a passar por uma transformação subtil, embora só os mais atentos notassem a curva suave por baixo da seda habilmente ajustada. Os seus olhos cor de mel encontraram um reflexo, e ela mordeu inconscientemente o interior da bochecha, um hábito nervoso que surgia sempre que a ansiedade aparecia. O quarto principal da sua propriedade em Buckhead ecoava com o som dos passos irritados de Marcus. Vamos chegar atrasados, ele gritou, com a voz controlada, carregando aquele tom familiar que fazia o estômago dela apertar. Jennifer deu uma última olhada em si mesma. Cabelo castanho escuro, preso num elegante coque, joias mínimas e a expressão serena que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos a frequentar tais eventos. Já vou, ela respondeu, agarrando a clutch e entrando no quarto. Marcus Edward Davidson estava à porta, parecendo um verdadeiro homem de negócios de sucesso, no seu smoking perfeitamente ajustado. Os olhos azuis frios analisaram a aparência dela com avaliação crítica, a qual ela já estava acostumada. Esse vestido, ele começou, depois abanou a cabeça. Esquece. O carro está à espera. A viagem até o Atlanta Marriott Marquis passou-se em silêncio tenso. Jennifer observava as luzes da cidade desfocarem na janela. Lembrando-se do conselho do pai Raymond, de há anos. Respira, minha querida. Devagar, colocou a mão protetora sobre a barriga, encontrando conforto na vida que crescia dentro dela. A gala empresarial anual já estava em pleno andamento quando chegaram. Candelabros de cristal lançavam um brilho quente sobre o salão, onde a elite de Atlanta socializava com facilidade treinada. Jennifer reconheceu rostos de eventos anteriores. Os mesmos sorrisos forçados, as mesmas conversas cuidadosamente orquestradas sobre tendências de mercado e valores de propriedades. Preciso de falar com alguns investidores. Marco disse, já a observar a multidão. Tenta não parecer tão distante. Ele apertou o braço dela com força suficiente para mostrar o ponto, antes de desaparecer no mar de smokings pretos e vestidos de noite. Jennifer dirigiu-se à mesa atribuída, trocando cumprimentos com rostos conhecidos. O seu olhar naturalmente observador, a natureza captava detalhes subtis que outros poderiam não perceber. A maneira como o assistente de Marcos continuava a olhar para as portas do terraço, o leve tremor na mão ao levantar o copo de água, as conversas sussurradas que paravam quando Jennifer se aproximava. 1 hora passou, depois 2. Marcos continuava ausente da mesa, embora Jennifer o tivesse vislumbrado através da multidão, movendo-se com propósito em direção ao terraço. Algo no seu peito apertou. O mesmo instinto que sempre a servirá bem ao longo da sua vida introspectiva. A voz silenciosa que notava o que outros ignoravam. O caminho até o terraço levava-a por entre mesas da elite de Atlanta, cujos risos e conversas iam desaparecendo a cada passo. Através das janelas do chão ao teto, o horizonte da cidade brilhava contra o céu escuro. Uma vista linda que de repente parecia gozar da sua crescente inquietação. Ouviu-os antes de os ver. O riso distinto de Marcos misturado com uma risadinha feminina. A mão de Jennifer tremia enquanto empurrava a porta de vidro. O ar fresco da noite trazia o aroma de gardênias dos jardins cuidadosamente mantidos do hotel. Uma fragrância doce que para sempre lhe lembraria aquele momento. Lá, nas sombras de um treliçado decorativo, estava o seu marido de 5 anos, com os braços envoltos intimamente numa mulher com um vestido bordô profundo. Jennifer reconheceu-a de imediato. Lauren Pierce, a nova analista financeira que ele tinha contratado há 3 meses. A mesma mulher que trouxera café à sua casa no fim de semana passado, sorrindo docemente e elogiando o jardim de Jennifer. Marcos! A sua voz saiu mais firme do que se sentia. Ele virou-se lentamente, sem surpresa ou vergonha na expressão. Apenas aborrecimento pela interrupção. Lauren recuou, mas manteve-se próxima, com a mão ainda apoiada no braço de Marcos com familiaridade. Jennifer! A voz dele carregava aquela calma perigosa que ela conhecia demasiado bem.
Estás a envergonhar-te. Volta para dentro. Há quanto tempo? As palavras escaparam antes que as pudesse deter. Dentro dela, o filho ainda não nascido agitou-se, como se sentisse a tensão no ar. Não comeces com isto aqui. O maxilar dele apertou-se, os olhos azuis transformando-se em gelo. Tenho o direito de saber. Jennifer avançou, encontrando força em algum lugar profundo dentro de si. Há quanto tempo me tens mentido? Uma pequena multidão começava a reunir-se perto das portas do terraço. O som suave das câmaras dos telemóveis quebrou o silêncio da noite. A fachada cuidadosamente mantida de Marcos quebrou-se, revelando a raiva por baixo. Queres a verdade? Ele avançou em direção a ela, imponente sobre a sua figura mais pequena. Está bem. A Lauren compreende o que um homem na minha posição precisa. Não questiona todas as decisões. Não faz o papel de esposa mártir. E não é a primeira. Isso satisfaz a tua curiosidade? As palavras atingiram como golpes físicos. A mão de Jennifer foi instintivamente até a barriga, protegendo seu filho do ataque verbal. Estou a carregar o teu bebê, sussurrou. A bofetada veio sem aviso. O estalo da palma dele contra a bochecha ecoou pelo terraço, seguido por suspiros chocados e o clique frenético dos telemóveis. Jennifer cambaleou para trás, a mão voando até ao rosto enquanto as lágrimas lhe turvavam a visão. Tu trouxeste isto para ti mesma, rosnou Marcos, a compostura completamente destruída. Sempre a empurrar, sempre a meter o nariz onde não deve. Tu não és nada sem mim. Nada. Naquele momento, de pé sob o céu de Atlanta, com dezenas de testemunhas e os seus telemóveis a captarem a sua humilhação, algo em Jennifer Tofsen mudou. Anos de ser a esposa silenciosa e observadora cristalizaram-se numa determinação de aço. Sem dizer uma palavra, virou-se e foi embora. Os seus passos eram medidos e deliberados, apesar das pernas trêmulas. Chegou ao carro antes que as lágrimas caíssem a sério. Com os dedos a tremer, tirou o telemóvel e marcou o número que sabia de cor. Pai! A voz dela quebrou-se. Preciso de ti e da mãe. Por favor, venham para Atlanta. Está tudo. Ela respirou fundo, trêmula. Está tudo a desmoronar. O quarto de hóspedes da casa da melhor amiga de Jennifer parecia um santuário à dura luz da manhã. Ela estava sentada na beira da cama, ainda com pijama de seda do dia anterior. A única coisa que conseguiu apanhar antes de sair de casa ao amanhecer. O telemóvel jazia em silêncio ao seu lado. Embora o ecrã se acendesse periodicamente com notificações, ela não conseguia suportar lê-las. O vídeo viral tinha explodido durante a noite. Traição embuqueada estava a ser tendência local, com clipes da agressão de Marcos a passarem em todos os noticiários matinais de Atlanta. A mão de Jennifer tocou inconscientemente a bochecha. O fantasma da ardência da noite anterior. Um lembrete de que isto não era apenas mais um pesadelo. Os teus pais aterram dentro de 1 hora, disse Melanie Cooper da ombreira da porta, segurando 2 canecas fumegantes. A sua amiga desde a universidade. Maddi tinha aberto a porta às 5 da manhã, sem perguntas, quando Jennifer apareceu com lágrimas a manchar o rímel no rosto. Posso levar-te ao aeroporto, se quiseres. Jennifer aceitou o chá de camomila, envolvendo os dedos em torno da cerâmica quente. Devia ir sozinha. Eles. Engoliu em seco. Eles nem sabem ainda sobre o bebê. As notícias da manhã murmuravam na televisão da cozinha de Maddi, a voz do apresentador subindo pelas escadas. Fontes dizem que Marcus Davidson, CEO da Davidson Enterprises, ainda não regressou à residência em Buckhead desde o incidente da noite passada. As ações da empresa já caíram 3 pontos nas negociações pré-mercado. Desliga isso, por favor, pediu Jennifer. Maddi desapareceu brevemente, e um silêncio abençoado caiu sobre a casa. Quando voltou, Maddi sentou-se ao lado de Jennifer na cama. A polícia ligou outra vez. Querem saber se vais apresentar queixa. Não consigo pensar nisso agora. A mão de Jennifer deslizou até a barriga, um gesto que se tornará reflexo desde que soubera da gravidez. Só preciso dos meus pais. O telemóvel vibrou outra vez. O nome de Marcos iluminava o ecrã. Ao lado,
3 chamadas não atendidas da mãe dele brilhavam com acusação. A família Davidson já tinha começado a campanha de controle de danos. Sem dúvida, ela podia imaginar a sogra trabalhar os telefones, tentando manipular a história. Proteger o nome da família. Devias comer alguma coisa, sugeriu Maddi suavemente. Pelo bebê. A menção da comida fez o estômago de Jennifer revirar, mas sabia que a amiga tinha razão. Forçou-se a dar pequenos goles do chá, lembrando-se das vitaminas pré-natais que ainda estavam na bancada da casa de banho em casa. A casa. A palavra parecia agora vazia. Não consigo parar de pensar nos sinais que ignorei, disse Jennifer em voz baixa, encarando a sua chávena. As reuniões tarde, as viagens de negócios que ficavam cada vez mais longas, como ele se posicionava sempre entre mim e o telemóvel. Um riso amargo. Escapou-me. Eu é que devia ser a observadora, aquela que nota tudo. Mas eu não quis ver. Mati apertou-lhe a mão. Viste o que esperavas ver. Todos fazemos isso às vezes. A manhã avançava com uma lentidão agonizante. Jennifer tomou banho na casa de banho de Mati, emprestando roupas limpas que não se ajustavam bem ao seu corpo. Cada movimento parecia mecânico, como se estivesse a operar o seu corpo de uma grande distância. A única coisa que parecia real era o leve agitar na sua barriga. O seu bebê, felizmente alheio a como o mundo deles tinha implodido. Às 10h15 da manhã, Jennifer estava na zona de chegadas do Aeroporto Internacional de Atlanta, procurando rostos familiares entre a multidão. A mensagem do pai tinha sido breve. Terminal S quase a chegar. Querida. Ela avistou-os antes que a vissem. A figura alta de Raymond Tofsen movia-se com propósito pela multidão, as mãos calejadas segurando as 2 malas de mão. Ao seu lado, a figura mais baixa de Marta apressava-se para acompanhar, os olhos ansiosos a vasculhar o terminal. Estavam exatamente como no Natal. Pai com a sua camisa de flanela preferida e jeans. Mãe com o seu cardigã florido. Mas havia algo na presença deles que fez a compostura cuidadosamente mantida de Jennifer desmoronar. Mãe, sussurrou quando eles chegaram até ela. Pai! Os braços de Marta envolveram-na instantaneamente, puxando-a para perto. Jennifer inspirou o cheiro familiar da mãe, lavanda e lar, e finalmente deixou-se desabar. A mão forte de Raymond encontrou o ombro dela, firme e protetora. Estou aqui, querida. Marta murmurou, acariciando o cabelo de Jennifer como fazia quando ela era pequena. Estamos os dois aqui. Tenho tanto para vos contar, conseguiu dizer Jennifer entre soluços. Eu estou grávida. Sentiu o suspiro agudo da mãe, viu a mão do pai apertar com mais força a pega da mala, mas nenhum deles se afastou. Em vez disso, Raymond aproximou-se ainda mais, envolvendo a esposa e a filha nos braços, criando um abrigo dos olhares e cochichos ao redor. Vamos tirar-te daqui, disse ele em voz baixa, a sua voz profunda firme apesar da emoção que Jennifer podia sentir a vibrar no abraço. Havemos de resolver tudo juntos. Enquanto caminhavam em direção à garagem do parque, Jennifer entre os pais como uma criança a ser guiada para casa, sentiu algo que não experimentava desde a noite anterior. Esperança. Era pequena e frágil, mal uma centelha na escuridão. Mas estava lá. O quarto de hóspedes da casa de Mati tornará-se um santuário temporário para a família Tofsen. Marta ocupava-se na cozinha emprestada, o ritual familiar de fazer chá proporcionando uma sensação de normalidade no mundo virado do avesso. O som suave de colheres contra a cerâmica e o assobio do fervedor preenchiam um silêncio tenso. Precisas de comer algo substancial, insistiu Marta, colocando um prato com torradas ao lado de Jennifer, que estava encolhida numa poltrona grande demais. O bebê precisa de nutrição. Raymond estava de pé junto à janela, a sua figura alta projetando uma longa sombra pela sala. Tinha estado maioritariamente em silêncio desde que chegaram, mas Jennifer reconheceu a sua postura protetora, a mesma de quando se colocava à frente dela durante as trovoadas, quando era pequena, como se pudesse protegê-la dos relâmpagos. Já falaste com o advogado? Perguntou finalmente, a voz com aquele tom cauteloso que ela tão bem conhecia. Jennifer assentiu, puxando o casaco emprestado mais junto aos ombros. A Maddi recomendou alguém. Catherine Walsh. É especialista em casos como o meu. As palavras soavam estranhas na sua boca.
Era isso que ela era agora? Um caso? Bom, Raymond assentiu, depois voltou ao silêncio, embora o maxilar trabalhasse como se mastigasse palavras não ditas. Marta voltou com 3 canecas fumegantes de chá de camomila. A solução para todas as crises desde que Jennifer se lembrava. Nada cura como uma boa chávena de chá, disse suavemente, sentando-se na cadeira em frente à de Jennifer. Os caracóis grisalhos da mãe captavam a luz da tarde, e Jennifer notou mais prateado do que se lembrava no Natal. Devia ter percebido, disse Jennifer em voz baixa, encarando a caneca. Havia tantos sinais. As reuniões até tarde. As viagens de negócios que se tornavam cada vez mais longas. A maneira como ele ficava irritado por coisas mínimas. Um comando fora do sítio. O jantar 5 minutos atrasado. Engoliu em seco. Eu arranjava sempre desculpas para ele. As mãos de Marta tremiam ligeiramente ao pousar a sua caneca. Querida, começou ela, depois parou, lançando um olhar a Raymond. Alguma comunicação silenciosa passou entre os dois, daquelas que só décadas de casamento podiam criar. Jennifer, continuou Marta, a voz agora mais firme. Querida, há algo que preciso de te contar. Algo que já devia ter contado há muito tempo. Ela torceu a aliança dourada simples no dedo, um hábito nervoso que Jennifer já tinha notado, mas nunca questionado. Raymond afastou-se da janela, sentando-se no braço da cadeira de Marta. A sua mão encontrou o ombro dela, oferecendo apoio silencioso. Antes de conhecer o teu pai, disse Marta, eu era casada com outra pessoa. Chamava-se William. Ela respirou fundo, trêmula. Ele era como Marcos. Encantador em público. Cruel em privado. O tipo de homem que te fazia duvidar da tua própria sanidade. Jennifer endireitou-se, o chá esquecido. Em 30 anos, nunca tinha ouvido esta história. Começou de forma subtil, continuou Marta. Comentários sobre a minha aparência, a minha comida. Depois veio o isolamento. Não gostava das minhas amigas. A minha família era demasiado intrometida. Antes que eu percebesse. Aconteceu. Eu estava sozinha. Quando ele finalmente me bateu, eu já tinha esquecido quem eu costumava ser. Mãe, sussurrou Jennifer, estendendo a mão para a da mãe. Deixei-o numa terça-feira de manhã. Fiz uma mala enquanto ele estava no trabalho e desapareci. Os olhos de Marta ficaram distantes com a memória. Estava aterrorizada que ele me encontrasse. Passei 6 meses a viver com a minha irmã em Cincinnati, a saltar com qualquer sombra. Foi lá que conheci o teu pai. O polegar de Raymond movia-se em pequenos círculos no ombro de Marta. Contratei-a como minha assistente de escritório, disse ele em voz baixa. Ela usava o nome de solteira, mantinha-se reservada, mas tinha uma maneira de fazer todos sentirem-se cuidados. Deixava café nas mesas, lembrava-se dos nomes dos filhos. O teu pai, sorriu Marta para ele, foi o primeiro homem que me fez sentir segura de novo, que me mostrou que o amor não devia doer. Ela virou-se de novo para Jennifer. Nunca te contei porque queria proteger-te desse conhecimento. Talvez se eu tivesse. Não, mãe. A voz de Jennifer estava firme apesar das lágrimas. Isto não é culpa tua. Nada disto é. Marta levantou-se e ajoelhou-se ao lado da cadeira de Jennifer, segurando ambas as mãos dela. Ouve-me, querida. Tu és mais forte do que pensas. E esse bebê? Ela colocou uma mão suavemente sobre a barriga de Jennifer. Esse bebê vai ter uma mãe que lhe mostrou que às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é recomeçar. Raymond limpou a garganta, a emoção tornando a sua habitual franqueza mais áspera. Vamos ter de ir à casa amanhã. Buscar as tuas coisas antes que ele volte de onde quer que esteja escondido. Jennifer assentiu, apertando as mãos da mãe. Tenho pensado nisso. No que levar, no que deixar para trás. Ela conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Aquieta nota tudo, lembra-te. Eu sei onde estão todos os papéis importantes, os discos de segurança, os registros financeiros. Essa é a minha menina, disse Raymond suavemente, o orgulho evidente na voz. À medida que a luz da tarde desaparecia, sentaram-se juntos na sala emprestada de Mattie. 3 gerações unidas por amor e sobrevivência.
Lá fora, Atlanta continuava com seu ritmo implacável. Mas ali dentro, o tempo movia-se como o chá a arrefecer de Martha, lento, gentil, curativo. O código de segurança ainda funcionava. Os dedos de Jennifer tremiam ligeiramente ao digitar os números familiares no portão da propriedade em Buckhead. O carro alugado de Raymond avançava lentamente pela entrada circular, a gravilha estalando debaixo dos pneus. A casa erguia-se diante deles. Uma mansão em estilo georgiano que em tempos parecia um sonho tornado realidade, agora, transformada em algo totalmente diferente. Ele não está aqui, disse Jennifer, notando a ausência do Range Rover de Marcus. A mãe dele ligou a Maddi ontem à noite. Disse que ele está a tirar um tempo para processar, na casa do lago. A amargura na sua voz surpreendeu até a ela mesma. Martha apertou-lhe a mão no banco de trás. Vamos despachar-nos então. Moveram-se com eficiência silenciosa. Jennifer passará a noite anterior a fazer listas. As suas habilidades naturais de organização voltadas para esta nova e dolorosa tarefa. Documentos importantes no escritório de casa. Joias no cofre do quarto principal. Discos externos na gaveta da secretária de Marcus. As vitaminas pré-natais do balcão da casa de banho. Raymond posicionou-se perto das janelas da frente, de vigia, enquanto mãe e filha trabalhavam. A sua presença sentia-se como um escudo, sólida e confiável. A combinação é o meu aniversário, disse Jennifer enquanto se ajoelhava diante do cofre, a voz plana. Ele dizia sempre que assim nunca se esqueceria. A porta pesada abriu-se, revelando filas organizadas de caixas de joias e documentos. Martha segurava um saco de lona aberto enquanto Jennifer esvaziava o cofre meticulosamente. O anel de noivado, um diamante de 3 quilates que sempre lhe parecerá demasiado ostensivo, foi o último. Ela parou, fitando-o. Guardaste o teu? Perguntou a mãe. De antes do pai? Não, respondeu Martha suavemente. Vendi-o para pagar o meu advogado. Ela tocou no ombro de Jennifer. Cada história é diferente, querida. Faz o que parecer certo para ti. No escritório de Marcus, Jennifer moveu-se com precisão treinada. Ela sabia onde tudo estava. Anos a ser a esposa perfeita ensinaram-lhe o conteúdo de cada gaveta, de cada armário. Discos externos. Pens USB. Uma pasta com documentos que ela cuidadosamente copiara ao longo do último ano. Tudo foi para sua mala do portátil. Menina inteligente, murmurou Raymond, observando da porta. Eu reparava em coisas, disse Jennifer, os dedos a voar pelo teclado do computador de Marcus. Cada vez que ele se apressava a fechar o portátil quando eu entrava na sala. A maneira como atendia chamadas no jardim. Eu comecei a preparar-me, por precaução. Transferiu os últimos ficheiros de que precisava. Depois restaurou cuidadosamente tudo para parecer intocado. O quarto principal foi o mais difícil. A cama ainda feita desde há 2 manhãs. A última vez que ela dormira ali, sem saber. As roupas penduradas em filas ordenadas no closet. Organizadas por cores e estações. Um estilo de vida criado com meticuloso cuidado. Agora revelado como uma prisão bonita. Só leva o que precisares mesmo, aconselhou Martha, segurando uma mala aberta. Roupas para diferentes climas. Itens pessoais importantes. O resto, ela fez um gesto vago. O resto são só coisas. Jennifer assentiu, escolhendo peças metodicamente. Roupas confortáveis para o corpo em mudança. Algumas fotografias da sua mesa de cabeceira. A manta de bebê tricotada à mão pela avó antes de falecer. Ela tinha guardado para um anúncio especial, que agora nunca viria. Na cozinha, hesitou diante do frigorífico coberto de fotos presas por ímãs. Uma chamou-lhe a atenção, tirada na festa de Natal do ano passado, antes da gravidez. Ela e Marcus pareciam perfeitos juntos. O braço dele à volta da cintura dela. Ambos a sorrir. Mas agora via o que a câmera tinha captado. A ligeira tensão nos ombros. A maneira como ela se inclinava, quase imperceptivelmente, para longe do toque dele. Raymond apareceu ao lado dela, retirando suavemente a foto e colocando-a numa pasta. Prova, disse simplesmente. A Catherine Walsh pode precisar.
Trabalharam de forma constante durante 2 horas, movendo-se como fantasmas pela casa que tinha sido o lar de Jennifer durante 5 anos. Divisão por divisão, recolheram os pedaços da vida que ela queria manter, deixando para trás a fachada cuidadosa que construíra como esposa de Marcus Davidson. Enquanto colocavam a última mala no carro, o telemóvel de Jennifer vibrou. Uma mensagem de Lauren. Logo ela. Precisamos de falar sobre as contas offshore. Jennifer encarou a mensagem, o coração a bater com força. A quieta nota tudo, recordou a si mesma, incluindo as transferências suspeitas que documentara ao longo do último ano. Pronta? Perguntou Raymond do banco do condutor. Jennifer olhou uma última vez para a casa. Através das janelas, podia ver a cozinha onde organizava jantares. A sala onde se sentava em silêncio durante os acessos de raiva de Marcus. As escadas que subia tantas noites, sentindo-se pequena e sozinha. Sim. Disse ela, deslizando para o banco do passageiro. Estou pronta. Quando se afastaram, ela não olhou para trás. Em vez disso, abriu o telemóvel e reencaminhou a mensagem da Lauren para Catherine Walsh. A silenciosa tinha terminado o silêncio. O escritório de Catherine Walsh oferecia um contraste gritante com a sede opulenta da Davidson Enterprises, onde Jennifer tinha passado inúmeras sessões a planear eventos de caridade. As paredes eram de um cinzento prático, decoradas com diplomas e certificações profissionais em vez de arte cara. A advogada, por sua vez, refletia o ambiente à sua volta, prática, focada e refrescantemente direta. A mensagem da Lauren Pierce é um divisor de águas, disse Catherine, revendo os documentos espalhados sobre a secretária. Jennifer sentava-se entre os pais, as costas direitas, as mãos pousadas protetoramente sobre a pequena barriga. Ela está com medo. E devia estar. Os registros financeiros que reuniu sugerem um padrão de fraude sistemática. Raymond inclinou-se ligeiramente para a frente. O que é que estamos a ver exatamente? Catherine selecionou um ficheiro específico da pilha. Com base na documentação da Jennifer, o Marcus tem movimentado somas substanciais através de uma série de empresas fictícias. A assinatura da Lauren aparece em várias destas transações, como testemunha ou autorizadora secundária. Ela está profundamente implicada neste esquema. Notei as transferências começarem na primavera passada, disse Jennifer calmamente. Quantias pequenas no início, depois maiores. Sempre às sextas à tarde, quando ele achava que eu estava na aula de yoga. Ela fez uma pausa, recordando essas horas silenciosas, passadas no escritório dele em casa em vez do estúdio, a fotografar meticulosamente documentos com mãos trêmulas. Marta estendeu a mão para a da filha. Foste tão corajosa, querida. Foste inteligente, corrigiu Catherine, o tom aprovador. A maioria dos clientes vem até mim com suspeitas, mas sem provas. Tu deste-me uma base para trabalhar. Ela tocou no teclado, abrindo mais documentos. O vídeo da agressão, na verdade, tem funcionado a nosso favor. A simpatia pública está esmagadoramente do teu lado, e as ações do Marcus deixaram vários membros da direção nervosos. Estão preocupados com responsabilidade legal. Jennifer mordeu o interior da bochecha, um gesto que Catherine já aprenderá a significar que ela estava a processar informação difícil. A mãe dele ligou de novo esta manhã. Disse que estou a destruir o nome da família, que devia pensar no futuro do meu filho. Manipulação clássica, disse Catherine firmemente. O futuro do teu filho é exatamente o que estás a proteger ao fazer isto. Ela tirou outro documento. Agora, sobre o acordo pré-nupcial. Ele disse que era padrão, murmurou Jennifer. Nem sequer o mostrei a um advogado. Estava tão... Ela interrompeu-se, envergonhada. Apaixonada, completou Marta suavemente. Estavas apaixonada. Catherine assentiu com simpatia, mas continuou. A boa notícia é que há várias cláusulas que podemos contestar, especialmente tendo em conta o abuso documentado e a má conduta financeira. Mais importante ainda, o acordo não contempla filhos. Ela olhou diretamente para Jennifer. O teu bebê muda tudo. Uma batida na porta interrompeu-as. A assistente de Catherine entrou com uma nova pilha de papéis.
O advogado da Lauren Pierce acabou de ligar. Ela quer fazer um acordo. A sala caiu em silêncio. Jennifer fechou os olhos, lembrando-se do rosto de Lauren naquela noite na gala. A maneira como ela ficou ali, a assistir à violência de Marcus sem intervir. Que tipo de acordo? Perguntou Raymond, a voz carregada de proteção. Ela está a oferecer-se para testemunhar sobre as irregularidades financeiras, explicou a assistente, em troca de imunidade de acusação. Catherine virou-se para Jennifer. É a tua decisão. O testemunho da Lauren pode ser crucial, mas compreendo se trabalhar com ela for impossível para ti. Jennifer abriu os olhos, sentando-se mais direita na cadeira. A silenciosa nota tudo, disse ela, mais para si mesma do que para os outros, incluindo a maneira como a Lauren estremecia sempre que o Marcus levantava a voz no escritório. A forma como verificava compulsivamente o telemóvel depois das reuniões com ele. Ela olhou para Catherine. Ela é outra vítima, não é? De maneira diferente, possivelmente, concordou Catherine com cuidado. Mas isso não te obriga a ajudá-la. Jennifer pensou na história da mãe, na força que foi precisa para recomeçar. Diz ao advogado dela que vamos considerar, mas precisamos de divulgação total. Cada documento, cada transação, cada conversa. A sua voz tornou-se mais firme. Ela não pode esconder mais nada. Catherine fez uma nota. Aprovação clara na expressão. Vou marcar uma reunião para a próxima semana. Entretanto, ela puxou um cartão de visita. Este é o número de uma excelente agente imobiliária, especializada em ajudar clientes em situações como a tua. O apartamento que estás a considerar em Midtown parece perfeito para um novo começo. Enquanto recolhiam as coisas para sair, Catherine reteve Jennifer por um momento. Mais uma coisa. A equipa de relações públicas da família Davidson lançou um comunicado esta manhã. Estão a promover uma narrativa sobre problemas de saúde mental, sugerindo que as hormonas da gravidez te tornaram instável. Jennifer sentiu a mãe enrijecer ao seu lado, viu as mãos do pai fecharem-se em punhos. Deixem-nos falar, disse Jennifer, surpreendendo-se com a sua calma. A silenciosa tem todos os comprovativos. Ao sair do edifício para a tarde brilhante de Atlanta, Jennifer sentiu algo a mudar dentro dela. Não era apenas o bebê a mexer-se, era algo no seu espírito. A silenciosa estava a encontrar a sua voz. E tinha volumes para dizer. O apartamento em Midtown não se parecia nada com a mansão de Buckhead. E era exatamente isso que Jennifer precisava. A luz do sol entrava pelas janelas sem cortinas, iluminando o chão de madeira, criando manchas quentes que faziam o espaço vazio parecer cheio de possibilidades. Com 4 meses de gravidez, ela estava de pé no que seria o quarto do bebê, a organizar mentalmente móveis que ainda não tinham sido comprados. O edifício tem boa segurança, disse a agente imobiliária Lisa Bennett, marcando itens no seu tablet. Pessoal na recepção 24 horas, estacionamento seguro, câmaras em todas as áreas comuns e fica apenas a 15 minutos do teu novo emprego. Jennifer assentiu, passando a mão pela parede recém-pintada. O apartamento era mais pequeno do que o antigo closet dela, mas parecia liberdade. Os pais insistiram em cobrir o depósito de segurança e os primeiros 3 meses de renda, dando-lhe tempo para se estabelecer. O contrato está pronto quando quiseres, disse Lisa gentilmente. Ela já tinha lidado com bastantes situações parecidas, fico com ele. Respondeu Jennifer, surpreendendo-se com a firmeza da sua voz. Naquela mesma hora, já tinha as chaves na mão e uma data de mudança marcada para a semana seguinte. Assim que Lisa saiu com a papelada assinada, Marta surgiu da cozinha onde estivera a testar as torneiras e a verificar as dobradiças dos armários. A pressão da água é boa, relatou no mesmo tom que poderia usar para anunciar um milagre médico. E há um café encantador mesmo ao virar da esquina, perfeito para aquelas manhãs em que precisas de um pouco mais de conforto. Jennifer sorriu, reconhecendo a tentativa da mãe de tornar tudo normal. Mãe, não precisas fingir que isto era o que querias para mim. O rosto de Marta suavizou. O que eu quero é que esteja segura e feliz. Isto, ela gesticulou em direção ao apartamento, é um passo em direção a ambos. Raymond apareceu à porta, tendo terminado a sua própria inspeção aos sistemas de segurança do edifício.
O segurança parece atento. Ex-militar. Falei com ele sobre os protocolos para visitantes indesejados. Pai. Começou Jennifer. Só estou a ser minucioso, querida. Ele tirou o telemóvel do bolso. A tua mãe e eu estivemos a conversar. Gostaríamos de ficar em Atlanta mais algum tempo, ajudar-te a instalar. Jennifer sentiu as lágrimas ameaçarem, malditas hormonas da gravidez, mas forçou-as para dentro. Vocês têm vidas em casa. Empregos. Nós temos-te a ti, disse Marta firmemente. Raymond pode trabalhar remotamente por umas semanas, e o meu clube de jardinagem vai sobreviver sem mim. Uma notificação de mensagem interrompeu o momento. Outra vez o advogado da Lauren. Cliente disposta a fornecer toda a documentação. Solicita reunião em local neutro. Jennifer mostrou a mensagem aos pais. O maxilar de Raymond apertou-se, mas ele permaneceu em silêncio, deixando-a processar a decisão por si mesma. Vou pedir a Catherine que trate disso, decidiu ela. No escritório dela. Nada de reuniões secretas. Nada de agendas escondidas. Mais tarde, naquela tarde, Jennifer estava sentada no pequeno café que a mãe tinha anotado, a beber chá descafeinado e a abrir o portátil. O trabalho que ela aceitara, assistente administrativa numa empresa de construção familiar, começava na segunda-feira seguinte. O salário era uma fração do que estava habituada, mas vinha com bom seguro de saúde e sem complicações. O telemóvel vibrou com outra mensagem. Desta vez da Maddi. Equipe de reportagem fora da casa de Buckhead. Mãe do M a dar entrevistas sobre as suas preocupações pela tua saúde mental. Jennifer fechou os olhos, respirando fundo da forma como o pai lhe ensinara. Deixem-nos espalhar as histórias. A silenciosa tinha os factos do seu lado. Ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem da Catherine com documentos para rever. A advogada já tinha iniciado o processo de contestar o acordo pré-nupcial, citando tanto o abuso documentado quanto as provas de má conduta financeira. Também havia um projeto de ordem de restrição pronto para aprovação de Jennifer. Enquanto lia a linguagem jurídica, uma memória surgiu. Marcos a rir-se da sua natureza metódica, chamando-a de obcecada por manter registros detalhados de tudo. Precisas de aprender a relaxar, querida, dizia ele, normalmente antes de fazer algo que exigiria documentação cuidadosa depois. O bebê mexeu-se, um leve agitar que ainda surpreendia sempre. Vamos ficar bem, sussurrou ela, uma mão na barriga crescente. A silenciosa está a assegurar-se disso. O telemóvel acendeu-se com outra mensagem. Desta vez de um número desconhecido. Senhora Davidson, daqui a Robert Shen da SEC. Recebemos informações preocupantes sobre a Davidson Enterprises. Estaria disposta a falar conosco? Jennifer encarou a mensagem por um longo momento, depois encaminhou-a para Catherine. A documentação cuidadosa da silenciosa estava prestes a fazer barulho. Marta voltou à mesa com chá fresco e queques, sentando-se na cadeira em frente a Jennifer. Tens aquele olhar, disse ela, estudando o rosto da filha. Aquele que tinhas quando resolvias um enigma. Só a pensar, respondeu Jennifer, fechando o portátil, em como às vezes a pessoa mais silenciosa da sala é aquela que devíamos ter estado a observar desde o início. O escritório da SEC em Atlanta mantinha uma atmosfera deliberadamente esquecível. Paredes bege, mobília padrão de escritório e o zumbido suave das luzes fluorescentes criavam um ambiente pensado para colocar as pessoas à vontade, ou para as embalar numa falsa sensação de segurança. Jennifer sentava-se numa das salas de reuniões, com Catherine Walsh ao lado, de frente para Robert Shen e dois outros investigadores. E estas transações, disse Shen, deslizando vários documentos pela mesa, correspondem perfeitamente aos padrões que documentou. O tom dele trazia admiração profissional. A maioria das pessoas não pensa em fotografar extratos bancários com carimbos de data e hora. A silenciosa nota os detalhes, respondeu Jennifer. A voz firme apesar do coração acelerado. Com 5 meses de gravidez, a condição dela era evidente mesmo nas roupas profissionais largas que escolhera para a reunião. Catherine interveio com naturalidade. A minha cliente forneceu documentação extensa de atividades financeiras questionáveis na Davidson Enterprises.
Estamos preparados para cooperar plenamente com a investigação. Senhora Davidson, começou Shen. Senhorita Tofsen, corrigiu Jennifer calmamente. Já pedi a retoma do meu nome de solteira. Shen assentiu, pedindo desculpa. Senhorita Tofsen, o testemunho da Lauren Pierce corrobora suas provas. As contas offshore. As empresas fictícias. Os livros manipulados. Está tudo lá. Mas acreditamos que isto vai além de Marcus Davidson. A mão de Jennifer foi instintivamente até a barriga quando o bebê se mexeu. A mãe dele, disse ela. A Margaret Davidson faz parte do conselho há 20 anos. Conta-lhes sobre os galas de caridade, incentivou Catherine. Jennifer inspirou fundo, lembrando-se das inúmeras noites elegantes passadas a observar, escutar, reparar. A Fundação Familiar Davidson organizava 4 grandes angariações de fundos todos os anos. Eventos muito exclusivos, muito caros, mas os números nunca batiam certo. Eu tratava de... Algumas das listas de convidados viam-se nos registros de doações. Ela fez uma pausa, reunindo os pensamentos. As pessoas faziam doações de grandes quantias, mas só uma fração aparecia nos registros públicos da fundação. Shen fez anotações, a expressão cuidadosamente neutra. Branqueamento de capitais, entre outras coisas, confirmou Catherine. Temos razões para acreditar que a fundação era usada para esconder fundos, tanto os que entravam como os que saíam. A reunião continuou durante 2 horas. Jennifer trabalhou metodicamente com as suas provas. Cada folha de cálculo, cada documento fotografado, cada anotação cuidadosa de datas e horários formava um quadro que fazia os investigadores da SEC inclinarem-se para frente com crescente interesse. Quando finalmente saíram do edifício, Catherine virou-se para Jennifer com um raro sorriso. Percebes o que fizeste? A SEC não se move tão rápido a menos que esteja confiante. O império inteiro dos Davidson pode ruir. Jennifer sentiu-se estranhamente calma. Não fiz isto por vingança. Não, concordou Catherine. Fizeste porque a silenciosa vê a verdade. E a verdade precisa ser dita. De volta ao seu apartamento em Midtown, Jennifer encontrou o pai a instalar trincos adicionais nas janelas, enquanto Marta organizava os móveis recém-entregues do quarto do bebê. O espaço estava lentamente a transformar-se de divisões vazias para um lar. Como correu? Perguntou Raymond, pousando as ferramentas. Antes que Jennifer pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Um alerta de notícias. Urgente, Davidson Enterprises sob investigação federal. Ações caem a pique. Marta apareceu do quarto do bebê, limpando tinta das mãos. É por isso que a Margaret Davidson tem andado a ligar a manhã toda. Acabei por bloquear o número dela. Jennifer mostrou-lhes o artigo. Em minutos, surgiram mais alertas, à medida que outros meios de comunicação pegavam na história. O telefone começou a tocar. Jornalistas, antigos amigos, familiares distantes, todos querendo comentários. Desliga-o, aconselhou Raymond. Deixa a Catherine lidar com os mídia. Jennifer assentiu, desligando o telemóvel. Dirigiu-se até a porta do quarto do bebê, observando o berço meio montado, as paredes suaves em amarelo, que a mãe insistira em pintar ela própria porque todo bebê precisa de um quarto com sol, e a pequena cadeira de baloiço no canto. Um presente da Maddi. Eu nunca quis que isto se tornasse público, disse em voz baixa. Só queria justiça, completou Marta, aproximando-se e ficando ao seu lado. Não há nada de errado com isso. Raymond juntou-se a elas, a sua figura alta preenchendo a ombreira da porta. As silenciosas, disse ele, muitas vezes têm as coisas mais importantes para dizer. Fez uma pausa e acrescentou. A tua avó costumava dizer isso. Jennifer sorriu, lembrando-se da manta de bebê tricotada à mão que agora estava guardada em segurança na cômoda. Ela tinha razão. Uma batida na porta deixou todos tensos. Mas era apenas a Maddi com o jantar. Estás em todo lado nas notícias, anunciou ela, carregando sacos de comida. A internet está a explodir. As pessoas estão a chamar-te de heroína. Eu não sou, protestou Jennifer. Não, concordou Maddi, pousando a comida. Tu és apenas a silenciosa que finalmente falou.
Agora come alguma coisa. Esse bebê precisa de alimento e temos móveis de quarto para montar. Enquanto se reuniam à volta da pequena mesa de jantar, Jennifer sentiu o bebê mexer-se novamente, mais forte agora, mais firme. Como se a verdade estivesse a encontrar caminho para a luz, pensou. Como se o silêncio finalmente tivesse encontrado a sua voz. A luz da manhã entrava pelas janelas do novo local de trabalho da Jennifer, lançando uma luz quente sobre a sua secretária organizada. Com 6 meses de gravidez, já tinha estabelecido uma rotina na Anderson Construction, encontrando uma paz inesperada na abordagem direta da empresa familiar ao negócio. Sem agendas escondidas, sem esquemas complicados. Apenas trabalho honesto e pessoas genuínas. Carol Anderson, esposa do proprietário, apareceu ao lado da secretária com uma caneca fumegante. Com 70 anos, Carol tratava cada funcionário como família e tinha demonstrado particular interesse na situação de Jennifer depois de a reconhecer das notícias. Obrigada, sorriu Jennifer, aceitando o chá. O ecrã do computador mostrava vários separadores com notícias abertas. As ações da Davidson Enterprises tinham caído mais 15% durante a noite. A investigação da SEC estava a causar estragos no valor de mercado da empresa. O telemóvel dela vibrou. Catherine Walsh, Margaret Davidson vai dar uma conferência de imprensa ao meio-dia. O Marcos vai estar presente. A mão de Jennifer tremeu ligeiramente ao pousar a caneca. Depois de semanas escondido na casa do lago, Marcos ia finalmente mostrar a cara. O bebê deu um pontapé, como se sentisse a tensão. Mal? Perguntou Carol com delicadeza. Só complicações. Jennifer minimizou as janelas do navegador. Nada que eu não consiga lidar. Claro que consegues, querida. Carol deu-lhe uma palmadinha no ombro. As silenciosas conseguem sempre. À hora de almoço, Jennifer sentou-se na sala de descanso a ver a conferência de imprensa no tablet. Majdi juntou-se a ela, trazendo sandes que nenhuma das duas tocaria. Margaret Davidson estava de pé num púlpito em frente à sede da Davidson Enterprises. Cada centímetro a matriarca da família, com seu fato caro e postura perfeita. Marco estava ligeiramente atrás dela, parecendo adequadamente arrependido diante das câmaras. O meu filho cometeu erros, anunciou Margaret, a sua voz com aquele tom familiar de manipulação controlada. Procurou ajuda para gerir a raiva e está comprometido em fazer as pazes. Mas estas alegações maliciosas de má conduta financeira não passam de ataques vingativos de uma mulher ressentida. Majdi bufou. Uau, é mesmo essa versão deles? Jennifer manteve-se em silêncio, observando enquanto Marcos se aproximava para falar. Tinha perdido peso, reparou. O seu sorriso confiante habitual parecia forçado. Lamento profundamente as minhas ações naquela noite, disse ele, lendo de notas preparadas. Decepcionei a minha família, a minha empresa e, mais importante ainda, a minha esposa e o nosso filho por nascer. Jennifer, se estiveres a ver isto, peço desculpa. Por favor, vamos tratar disto em privado, como família. O bebê deu um pontapé novamente, mais forte desta vez. Jennifer acariciou a barriga, reconfortando. Ele vai ficar chocado quando os resultados da SEC se tornarem públicos, comentou Majdi. Amanhã, disse Jennifer em voz baixa. A Catherine diz que vão anunciar a investigação formal amanhã. O seu telemóvel acendeu-se com uma mensagem do pai. Não vejas esse circo. A mãe está a fazer o teu jantar preferido. Vem diretamente cá depois do trabalho. Jennifer sorriu, escrevendo uma resposta rápida. Os pais tinham estendido a estadia indefinidamente, alugando um pequeno apartamento mobilado nas redondezas. Raymond estava a tratar do trabalho de consultoria remotamente, e Marta tinha transformado o lar temporário num ninho acolhedor de apoio. À tarde trouxe uma visitante surpresa a Anderson Construction. Lauren Pierce, parecendo nada com a analista financeira elegante da gala, esperava nervosamente na recepção. Não estou aqui para causar problemas, disse rapidamente quando Jennifer se aproximou. Eu precisava que soubesses que eles estão a tentar responsabilizar toda a culpa no Marcos. A Margaret está a orquestrar tudo, a fazer dele o bode expiatório. Jennifer estudou a mulher que em tempos fora amante do seu marido.
As roupas de designer de Lauren tinham sido substituídas por uns jeans simples e uma camisola. As mãos não paravam de brincar com as chaves do carro. Por que é que me estás a contar isto? Porque a silenciosa merece saber a verdade, respondeu Lauren, ecoando as palavras da própria Jennifer nas entrevistas com a SEC. E porque estou farta de ter medo deles. De volta à secretária, Jennifer ligou para Catherine para relatar a conversa. A resposta da advogada foi imediata. Isto muda a nossa estratégia. Se a Margaret está a tentar conter os danos sacrificando Marcos, então está desesperada. Concordo, disse Jennifer. Lançou um olhar à fotografia da ecografia emoldurada na sua secretária. O seu bebê, forte e saudável no último exame. O que precisas que eu faça? Nada, por agora. Mantenha o foco na tua vida. Deixa-me lidar com a Margaret Davidson. Depois do trabalho, Jennifer conduziu até ao apartamento dos pais, seguindo o caminho familiar pelo trânsito da noite em Atlanta. A cidade parecia diferente agora, já não o cenário da sua vida cuidadosamente construída como Davidson, mas um lugar de novos começos. Marta abriu a porta antes que ela pudesse bater, envolvendo-a num abraço com cheiro a conforto caseiro. Mau dia. Dia complicado, corrigiu Jennifer, entrando no calor da família. Mas estou bem. Raymond levantou os olhos do portátil onde trabalhava. Ah, a silenciosa está sempre bem. Jennifer sentou-se no sofá deles, aceitando um prato da comida da mãe. Lá fora, as luzes de Atlanta começavam a acender-se. E algures na cidade, os Davidsons estavam a planear o próximo passo. Mas ali, naquele momento, a silenciosa estava exatamente onde precisava de estar. Rodeada de verdade, força e amor. O anúncio da SEC caiu como um trovão sobre a comunidade empresarial de Atlanta. Jennifer assistiu da secretária da Anderson Construction enquanto os cabeçalhos chegavam. Davidson Enterprises sob investigação federal por fraude financeira massiva. Fundação familiar implicada em esquema de branqueamento de capitais. Margaret Davidson demite-se da presidência do conselho. Com 7 meses de gravidez, Jennifer sentiu o bebê reagir ao ritmo acelerado do seu coração ao ler os relatórios detalhados. As provas que reunirá meticulosamente durante meses tinham ajudado a desvendar anos de fraude sistemática, com Margaret Davidson no centro de tudo. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da Catherine. Liga o canal 4 agora. Carol Anderson apareceu com uma pequena televisão da sala de descanso, instalando-a na secretária de Jennifer enquanto outros colegas se juntavam à volta. Margaret Davidson estava nas escadas do Tribunal Federal, a sua compostura perfeita finalmente a rachar. Estas alegações são infundadas, declarou, mas a voz tremia. O meu filho e eu construímos esta empresa com integridade. Um repórter interrompeu. Senhora Davidson, pode comentar sobre as provas fornecidas pela sua nora? As transferências documentadas para contas offshore. A câmara captou o endurecimento do rosto de Margaret. Jennifer Tovsen é uma jovem perturbada em busca de vingança por um conflito conjugal. Ela, outro repórter interrompeu. A SEC informa que as provas da senhora Tovsen foram verificadas de forma independente. A sua própria nora ajudou a expor uma década de crimes financeiros. Jennifer observou enquanto a fachada de Margaret finalmente se desmoronava. A mulher que a aterrorizara durante anos, que orquestrara inúmeras humilhações sociais e ameaças sussurradas, agora parecia pequena e assustada. Vão levá-la para interrogatório, escreveu Catherine por mensagem. O Marcos também. Está a acontecer. Carol apertou o ombro de Jennifer. Estás bem, querida? Sim, respondeu Jennifer, surpreendendo-se com quanto aquilo era verdade. Estou mesmo. A tarde trouxe outro visitante inesperado. Robert Shen, da SEC, chegou com notícias demasiado sensíveis para chamadas telefônicas. Estão a oferecer um acordo, explicou ele no escritório privado da Carol, que insistira para usarem. O Marcos está disposto a testemunhar contra a mãe, fornecer detalhes sobre toda a operação. Jennifer ficou muito quieta, uma mão pousada na barriga. Em troca de quê? Uma sentença reduzida. Sem prisão, mas com multas significativas e restrições nas atividades empresariais futuras.
Shane inclinou-se para a frente. Ele também está disposto a assinar um acordo de divórcio sem contestação, dando-lhe custódia total e uma compensação justa. Por que agora? Perguntou Jennifer, embora já soubesse a resposta. Porque as provas da silenciosa foram demasiado fortes para combater, sorriu Shane. E porque a Margaret Davidson mantinha registros detalhados das suas próprias garantias contra quem a traísse, incluindo o filho. Nessa noite, Jennifer sentou-se no apartamento dos pais, observando o pôr do sol a pintar o horizonte de Atlanta em tons de dourado e roxo. As notícias passavam em som baixo no fundo, mostrando imagens de Marcos a ser escoltado para dentro do edifício federal. Nunca quis destruí-los, disse em voz baixa. Raymond levantou os olhos do seu jogo de palavras cruzadas. Não. Quiseste a verdade. Eles destruíram-se ao tentar escondê-la. Marta saiu da cozinha com um novo bule de chá de camomila. Como está o pequeno com toda esta agitação? Jennifer sorriu ao sentir mais um pontapé. Ativo. Tal como a mãe, acho eu. Uma lutadora, Marta sentiu com aprovação, só mais silenciosa sobre isso. O telemóvel acendeu-se com mensagens. Maddi a partilhar mensagens de apoio. Catherine com atualizações legais. Até Lauren a verificar como estava. A mulher que em tempos fora rival tornará-se uma aliada inesperada na revelação da verdade. Uma última mensagem chegou de um número desconhecido. Desculpa por tudo. M. Jennifer encarou a mensagem do seu futuro ex-marido, lembrando-se do homem encantador por quem se apaixonara, do monstro em que se tornará. E agora desta figura caída à procura de redenção através de acordos. A silenciosa vê tudo, sussurrou ela para o filho ainda por nascer, incluindo quando é a altura de fechar um capítulo e seguir em frente. Lá fora, uma tempestade de verão aproximava-se da cidade. Jennifer observou os relâmpagos iluminarem as nuvens, pensando em como a sua vida mudará tanto em apenas alguns meses. A fachada cuidadosamente construída do Império Davidson tinha ruído, não por exposições grandiosas ou confrontos dramáticos, mas pelo trabalho silencioso e paciente de uma mulher que tinham subestimado. O trovão ribombou e, na sua barriga, o bebê deu mais um pontapé. Jennifer sorriu, tocando no local onde sentirá o movimento. A filha da silenciosa era forte, ativa, viva de possibilidades, tal como a mãe. Chá! Ofereceu Marta, estendendo uma chávena fumegante. Jennifer aceitou com gratidão, inspirando conforto familiar. Alguma vez imaginaste, quando deixaste William, que estarias a ajudar-me a passar por algo assim? Marta sentou-se ao lado dela no sofá. Imaginei que serias mais forte do que eu. E foste, respondeu Jennifer com suavidade. Ambas fomos fortes. Apenas à nossa maneira. Raymond dobrou o jornal, juntando-se a elas junto à janela. Juntos, observaram a tempestade avançar sobre Atlanta, iluminando o céu com a própria demonstração de poder e renovação da natureza. A silenciosa tinha encontrado sua voz, e o trovão respondeu com aprovação. 2 meses depois do colapso do Império Davidson, Jennifer sentava-se numa cadeira de balanço junto à janela do quarto do bebê no seu apartamento em Midtown, observando o nascer do sol sobre Atlanta. Com 9 meses de gravidez, sentia todo o peso da maternidade iminente e da jornada que a tinha trazido até ali. O Atlanta Journal-Constitution daquela manhã estava na mesa lateral, a manchete marcando o fim de uma era. Margaret Davidson declara-se culpada de fraude financeira. Enfrenta 15 anos. Ao lado, os papéis do divórcio traziam assinaturas recentes, garantindo a Jennifer a custódia total do seu filho por nascer e um acordo que assegurava o futuro deles. As paredes do quarto do bebê, ainda naquele amarelo suave escolhido pela mãe, brilhavam à luz suave da manhã. Uma colcha feita à mão, presente de Carol Anderson para o seu mais recente neto do coração, estava pousada sobre a grade do berço. Na cômoda, o cobertor tricotado pela avó esperava pelo seu novo dono. Não consegues dormir? Marta apareceu à porta, já vestida para o dia. Ela insistira em ficar até ao nascimento. E, pela primeira vez, Jennifer não contestara ajuda. A tua neta está a treinar kickboxing, sorriu Jennifer, acariciando a barriga. A filha da silenciosa não é assim tão silenciosa. Marta trouxe uma chávena do seu famoso chá de camomila, acomodando-se na segunda cadeira de balanço,
uma adição pensativa de Raymond, que acreditava que todo quarto de bebê precisava de um lugar para a avó. Recebi uma chamada interessante ontem, disse Jennifer, sorvendo chá. O abrigo de mulheres no centro quer que me junte à direção. Acham que a minha história pode ajudar outras a encontrarem a sua voz. E vais aceitar? Jennifer assentiu lentamente. Não pela publicidade. Mas se a experiência da silenciosa puder ajudar outra mulher a encontrar a sua força. Ela calou-se quando o bebê deu um pontapé particularmente forte. O som do assobio discreto de Raymond subia da cozinha, onde ele provavelmente já estava a preparar o pequeno almoço. A melodia familiar misturava-se com os sons do trânsito da manhã na rua abaixo. A banda sonora da sua nova vida. O telemóvel vibrou com uma mensagem matinal da Maddi. Pronta para o teu último dia antes da licença de maternidade? O escritório tem uma surpresa planeada. Jennifer sorriu, pensando nos colegas da Anderson Construction. O que começara como um emprego temporário tinha se tornado numa verdadeira carreira. Na semana passada, Carol e o filho ofereceram-lhe uma posição permanente como gestora de operações, impressionados com a sua atenção ao detalhe e capacidades organizacionais. A silenciosa aterrou de pé. Murmurou. Fizeste mais do que aterrar, corrigiu Marta. Voaste. Uma batida na porta anunciou a chegada de Lauren para o pequeno almoço semanal. Outro desenvolvimento inesperado na nova vida de Jennifer. As antigas adversárias encontraram um terreno comum na sua cura partilhada. As conversas delas passaram de assuntos legais para testemunho de uma amizade genuína. Trouxe aqueles pastéis seguros para grávidas que adoras, chamou Lauren. E uma novidade sobre o caso da fundação. Os bens da Fundação Familiar Davidson tinham sido congelados, os livros sob escrutínio. Mas Jennifer já tinha um plano para isso também. A trabalhar com a Catherine para garantir que as causas de caridade legítimas não sofreriam pelos crimes dos Davidson. A silenciosa pensa em tudo, disse Raymond, aparecendo com uma bandeja de essenciais de pequeno almoço. Enquanto se reuniam na pequena, mas solarenga sala de jantar de Jennifer, ela sentiu o bebê mexer-se novamente. O médico dissera que poderia ser a qualquer momento. A mala para o hospital estava pronta, o quarto preparado, o sistema de apoio em pleno. Tenho pensado em nomes, disse Jennifer, aceitando um pastel da Lauren. Quero algo que signifique força, mas não as escolhas óbvias. Aquele tipo de força silenciosa, assentiu Marta em compreensão. Alvorada, disse Jennifer suavemente. Significa o começo da luz, quando a escuridão se desvanece e a verdade emerge. Lauren ergueu a sua chávena de chá. Ao nascer do sol então, e a sua mãe, que nos ensinou a todas sobre o poder da força silenciosa. O sol já tinha nascido por completo, pintando o horizonte de Atlanta em tons de promessa. Jennifer sentiu a alvorada mover-se dentro dela, forte e certa, pronta para o seu próprio nascimento no mundo. A filha da silenciosa nasceria na luz e na verdade, rodeada de amor e relações autênticas. Às vezes, disse Jennifer, observando a cidade a despertar para além das janelas, a voz mais silenciosa carrega a verdade mais forte. Marta apertou-lhe a mão. E às vezes a pessoa mais silenciosa na sala é quem está a escrever toda a história. A presença firme de Raymond. A amizade reformada de Lauren. O apoio constante de Mati. O carinho maternal de Carol. Todos os fios da nova vida de Jennifer entrelaçados em algo belo e real. Não uma fachada. Não uma atuação. Mas uma verdadeira fundação construída sobre força silenciosa. Alvorada deu outro pontapé e Jennifer sorriu. A jornada da silenciosa tinha se transformado em algo maior do que ela mesma. Não um fim, mas um começo. Tão silencioso e poderoso quanto o nascer do sol a pintar o céu do lado de fora da janela. No final, não se tratava de vencer ou perder, nem de vingança ou redenção. Tratava-se de encontrar a sua voz. A sua verdade. A sua alvorada. A silenciosa tinha se levantado. E a sua luz ajudaria outras a encontrar o seu caminho. Um ano depois, o sol da manhã atravessava as janelas do apartamento expandido de Jennifer em Midtown, tocando a moldura prateada de uma fotografia sobre a secretária. Alvorada Elaine Towson, com 1 ano de idade, a rir-se nos braços do avô Raymond, enquanto Marta observava com adoração. Os olhos cor de mel do bebê,
tão semelhantes aos da mãe, brilhavam com alegria. Os caracóis escuros apanhavam a brisa de verão. Jennifer ajustou o ecrã do portátil, preparando-se para a reunião da direção do abrigo de mulheres. O novo programa, Força Silenciosa, já tinha ajudado dezenas de mulheres a encontrar as suas vozes e reconstruir as suas vidas. Sobre a secretária, ao lado da fotografia de Alvorada, estava uma pequena placa. Jennifer Tovsen, diretora de operações, Anderson Construction. Ao lado, um bilhete manuscrito de Carol Anderson que dizia simplesmente: "As silenciosas lideram melhor." O escândalo dos Davidson tinha desaparecido das manchetes. Margarete cumpria sua pena numa prisão federal. Marcos mudará-se para a costa oeste após cumprir o acordo de confissão. Os bens legítimos da Fundação Familiar Davidson tinham sido reestruturados num novo fundo de caridade, agora supervisionado por uma direção independente, que incluía Lauren Pierce, cuja própria jornada de redenção inspirara outros no mundo corporativo a denunciar má conduta financeira. As gargalhadas de Alvorada ecoavam da sala de estar, onde Mati estava a tomar conta dela durante a reunião virtual da direção. O som misturava-se com a agitação suave do trânsito de Atlanta lá embaixo. Uma sinfonia de vida normal, de paz conquistada e de felicidade bem merecida. Jennifer tocou no cobertor tricotado pela avó, agora macio pelo uso e pelo amor, pousado sobre a sua cadeira de escritório. No ecrã do computador, apareceu uma mensagem da diretora do abrigo de mulheres. "Pronta quando quiseres." A silenciosa tinha encontrado a sua voz, e agora ajudaria outras a encontrar as delas. Não com gritos ou exigências, mas com a força constante da verdade finalmente dita. Alvorada irrompeu pela sala, cambaleando sobre pés incertos, estendendo os braços para a mãe com total confiança e alegria. Jennifer ergueu a filha, inspirando o cheiro doce de bebê, e sorriu. Algumas histórias terminam com trovões. Mas as melhores, aprendeu ela, terminam com a promessa silenciosa de uma nova alvorada. Fim.